Você consegue perceber que esse filme é ruim quando ele tem 4 super-heróis e nenhum deles salvou o filme do fracasso. Mas isso é impossível! Eu creio que todos aí na audiência já estejam familiarizados com o Flash, o homem mais rápido do mundo, membro fundador da Liga da Justiça, um dos personagens mais interessantes e divertidos de toda a DC Comics. Fastest man alive. Mas acontece que a importância e relevância do Flash vai muito além da DC. É um personagem essencial para o mundo dos quadrinhos como um todo. Ele introduziu vários conceitos e ideias que se tornariam parte fundamental dos quadrinhos e de toda a multimídia dos super-heróis. Um deles sendo o multiverso. Foi introduzido lá nos anos 60 na história Flash de Dois Mundos, onde o Flash Barry Allen se encontra com o Flash da Era de Ouro, Jay Garrick. Apesar de tamanha relevância, não só na DC, mas para o mundo dos quadrinhos como um todo, o Flash nunca recebeu tantos projetos próprios fora dos quadrinhos. Eu acho isso um absurdo! Eu quero eleição! Droga! É claro, ele fez diversas aparições em séries animadas, videogames, filmes animados e por aí vai. Porém, no geral, eram participações em projetos de outros heróis, ou então em projetos de super equipes, como a Liga da Justiça, na qual o Flash era um membro, mas não o personagem principal do desenho. É claro, ele teve seus próprios projetos, como uma série de curta nos anos 60, uma série de TV nos anos 90, e por último, e a mais reconhecida, a série de 9 temporadas que o Flash teve na CW, chamada simplesmente de The Flash, que foi uma série que foi bem relevante em manter a imagem do personagem viva em live action e apresentar o personagem, seus antagonistas e mitologia para um público mais amplo. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Eu sou o Flash. Até então, a única produção em longa-metragem que havia, protagonizada pelo Flash, era a animação Liga da Justiça, Ponto de Ignição, que é inspirada nos quadrinhos de mesmo nome, com exceção de que, nos quadrinhos, Liga da Justiça não faz parte do título, porque é uma história protagonizada pelo Flash. Isso foi feito na versão animada para ajudar a alavancar a audiência e chamar mais atenção e melhorar o marketing do filme, mas é, essencialmente, um filme sobre o Flash. Então, quando esse filme foi anunciado, todos os fãs ficaram muito empolgados. Finalmente, um dos maiores heróis da DC sendo adaptado para live action em alto orçamento e com um filme próprio, carregando o nome dele no título. O que poderia dar errado? Tudo! Em primeiro lugar, eu não vou nem entrar no mérito de todas as acusações feitas contra o Ezra Miller, o ator que interpreta o Flash nesse filme, porque isso é uma outra história extremamente complicada e que, por mais que tenha sido sim um fator no fracasso financeiro do filme, não afeta realmente sua qualidade, que é o que vai ser de fato debatido e analisado nesse vídeo. Então, o que eu irei criticar em relação ao autor será a sua performance do personagem e a sua escalação como o Velocista Escarlate. Para começar, eu já quero deixar bem claro que eu acho que o Ezra Miller como Flash foi uma das piores escalações em toda a história da DC Comics no cinema. O ator não parece em nada com o Barry Allen, ele não consegue transpor a personalidade e trejeitos do Barry Allen na sua atuação, e a sua voz nem mesmo combina com o que já havia sido estabelecido como uma voz aceitável para o Barry Allen em uma adaptação para o audiovisual. Listen, I'll deal with you later. Stay put. I'll be back in a flash. Hi, this is Ezra Miller. E levando tudo isso em conta, vocês devem estar se perguntando: quem em sã consciência escolheria esse ator, que não tem nada a ver com o personagem, para interpretar o personagem na sua primeira adaptação cinematográfica? A resposta é simples: Zack Snyder. Maldito! Maldito seja! Zack Snyder é uma figura muito controversa na área de adaptações de quadrinhos e adaptações da DC. Muitos endeusam o trabalho dele, consideram ele um visionário que salvou a DC nos cinemas e fez alguns de seus maiores projetos, enquanto outra grande parte do público despreza os projetos dele, considera que ele arruinou muitas obras geniais, como Watchmen e sua adaptação para o cinema, e que ele é o principal culpado do grande fracasso da DC nos cinemas.
eu me encontro em uma posição um pouco mais mediana, um pouco mais equilibrada. Eu acho sim que todos os projetos de filmes que o Zack Snyder fez na DC, né, Liga da Justiça, Batman vs Superman e O Homem de Aço, são filmes ruins. Eu não gosto desses filmes, eu acho que eles fazem um trabalho horroroso em adaptar o material original, sendo esse Superman, Batman e a Liga da Justiça como um todo. E considerando que foi nos filmes do Zack Snyder que essa versão do Barry Allen foi introduzida, muito da culpa do fracasso do filme do Flash cai sobre ele. Porque foi o Zack Snyder que introduziu essa versão do personagem que não tem nada a ver com seu material original e que foi um grande responsável pelo fracasso do filme do Flash. Maldito seja! Entretanto, eu acho que sim, algumas pessoas pegam um pouco pesado demais com o Snyder. Eu não acho que seja totalmente culpa dele. A Warner Brothers teve muita culpa no fracasso desse universo, até porque foram eles que escolheram o Snyder em primeiro lugar para um projeto na qual ele não se encaixava e qualquer pessoa poderia perceber isso. Então, a culpa não é só dele. Esse vídeo não é focado em discutir a obra do Zack Snyder enquanto diretor na DC Comics, mas eu farei um vídeo futuramente analisando os filmes dele, explicando por que o Zack Snyder, junto com uma boa parte do time criativo que produziu esses filmes com ele, acabaram destruindo a Liga da Justiça nessa adaptação cinematográfica. Mas isso é um assunto para outro dia, vamos voltar a falar sobre Flash. Eu sou o Flash! Pois bem, eu já estabeleci que fisicamente e no quesito de voz, esse ator não tem nada a ver com Flash e foi uma péssima escolha para interpretá-lo. Mas vocês ainda podem estar pensando, como o personagem é caracterizado nesses filmes? É uma adaptação fiel do material original? Porque se o personagem tivesse um bom roteiro e fosse bem escrito, mesmo uma escalação ruim, poderia ainda acabar sendo salva, porque afinal, o roteiro é primordial em qualquer tipo de narrativa e pode salvar até mesmo uma escalação extremamente medíocre. Infelizmente, esse não é o caso. Isso porque o roteiro desses filmes não entende o personagem e o caracteriza de uma maneira totalmente inconsistente com a sua contraparte original. Com isso, eu quero dizer que a personalidade e os trejeitos do Barry Allen não são mantidos para o audiovisual, sim apenas uma versão superficial e mal interpretada de como esse personagem age nos quadrinhos. O Barry Allen, por vezes, é caracterizado como sendo um nerd, um pouco tímido, um pouco desastrado, mas que no geral tem um bom coração e é uma pessoa muito carismática. Sim, ele é tímido, mas ele não é antissocial, ele só é mais na dele. Ele é descrito sempre como sendo um cara normal, relaxado, e que por mais que tenha seus próprios problemas, um deles sendo mencionado, que ele sempre está em um tempo diferente de todo o resto, mesmo antes de ter os seus poderes, ou ele está muito atrasado dos seus compromissos, ou ele acaba indo muito rápido e bagunçando as coisas, ele é essencialmente uma pessoa normal, como eu e você. Isso é um dos traços que torna o personagem muito interessante. Ele não é uma figura muito excêntrica ou diferenciada. Ele, assim como heróis como Peter Parker, é um cara normal. Barry Allen poderia ser qualquer um. Isso é o que torna ele tão especial. É justamente por essas características que o Flash por vezes é considerado o personagem mais equilibrado e bem resolvido dentro da Liga da Justiça. Ele é uma figura que, em quase todas as mídias, traz um certo senso de união ao grupo, ele é o coração da equipe. Porque ele é uma pessoa normal, ele entende e ele representa muito bem o tipo de pessoa que a Liga da Justiça está defendendo. O filme acaba extrapolando muito as características dele, essa cena, que ele é um nerd e que ele é tímido, e acaba criando uma versão totalmente exagerada e superficial do personagem. Ao invés da versão dos quadrinhos, que é um cara um pouco mais introspectivo, calmo, mais confiante, carismático, o Barry dos filmes é um jovem hiperativo, totalmente idiota, sem nenhuma noção de interação social e sem nenhuma maturidade, constantemente sendo mostrado como sendo bem incompetente, apesar de ser potencialmente o membro mais poderoso da Liga da Justiça. É simplesmente ridículo o que é feito do personagem. E ele parece muito menos com o Barry Allen, muito mais com uma versão mal interpretada e mal escrita do Wally West, o Flash do desenho da Liga da Justiça. Porque eu sou o Flash, o homem mais rápido do mundo. Já sabemos. Ah, já? Pois é, isso aí já é uma péssima fundação pro seu filme. Quando o seu ator principal é uma escalação terrível pro papel,
e o personagem ainda é escrito de uma maneira que não só é totalmente incoerente com a sua versão original, mas no geral é uma versão extremamente irritante e que desagrada a maior parte do público, você já está no caminho para um grande fracasso. Mas o filme ainda poderia ser salvo. Se a história fosse interessante, os personagens de apoio fossem bons e o filme conseguisse fazer talvez algo mais interessante com essa versão terrível do Barry Allen, o filme poderia ter sido salvo. Mas o filme tem qualquer uma dessas qualidades? Não! Muito pelo contrário, na verdade. Como eu já falei, o filme já começa com uma fundação péssima. São feitas novas escolhas criativas que na verdade só pioram o que já estava ruim. E na execução do filme, eles conseguiram realizar uma das piores versões possíveis dessa história. E é isso que nós vamos ver agora, infelizmente. It's the biggest piece of dog shit. A história e trama desse filme são levemente baseadas em uma história que eu já mencionei no começo desse vídeo, sendo essa o ponto de ignição, também conhecido como Flashpoint. Essa é uma história que, apesar de ter algumas polêmicas no mundo dos quadrinhos, é no geral muito amada e apreciada pela comunidade da DC Comics como um todo. É uma história divertida, criativa, que adiciona diversos momentos icônicos para a história desse personagem e tem uma conclusão muito bonita e muito relevante para o desenvolvimento de personagem do Barry Allen no pós-crise. Entretanto, apesar de ser uma ótima história e que com certeza mereça ser adaptada em filme, ela não deveria ser a escolha para um primeiro filme do Flash, porque essa história é uma culminação do personagem. É uma culminação da rivalidade entre Barry Allen e Eobard Thawne, o Flash Reverso. É uma culminação do relacionamento do Flash com seus amigos e família. E uma culminação de tudo que o Geoff Johns tentou desenvolver com o personagem de Barry Allen desde o seu retorno na crise final. Então sim, adaptar essa história para o cinema no primeiro filme do Flash é uma péssima ideia, e claramente só foi feito porque essa é a história mais popular do personagem. Mas só porque é a história mais popular do personagem não significa que vai ser o mais adequado para uma adaptação. E é simplesmente triste, porque só mostra que nessa adaptação, usar as histórias do personagem de uma maneira interessante e criativa era a última prioridade da produção. Afinal, se você quer fazer um filme introduzindo o personagem do Flash, existem diversas histórias, personagens e conceitos que você pode adaptar para fazer um ótimo filme, extremamente divertido e icônico. Não só o filme decide negligenciar essas histórias que seriam mais adequadas como um filme de origem do Flash, mas ele no geral negligencia diversos elementos importantíssimos de sua mitologia. Não só esse filme ignora totalmente o Flash Reverso, o antagonista principal do ponto de ignição e uma das partes mais importantes dessa história e da história do Flash como um todo, mas ele também ignora basicamente todos os outros supervilões ou personagens de apoio da história do Flash. Nenhum outro vilão do Flash, na verdade, nenhum vilão do Flash aparece nesse filme inteiro. Existem personagens de apoio que são dos quadrinhos no filme, mas no geral eles são só versões extremamente superficiais, básicas e irritantes das suas contrapartes nos quadrinhos. Albert Desmond e Pat Spivot aparecem no filme como os colegas de laboratório do Barry, o que é correto com suas contrapartes dos quadrinhos, mas eles não fazem realmente nada de relevante nesse filme, e eles nem mesmo parecem amigos do Barry. Eles são só dois caras irritantes que trabalham com ele e ficam enchendo o saco dele, fazendo bullying com ele. E é especialmente engraçado porque tudo que esse filme tenta fazer, incluindo isso, a série de televisão, com um orçamento baixíssimo da CW, fez muito melhor anos atrás. Ambos esses personagens estão na série de TV, eles são muito mais interessantes e uma tentativa muito mais honesta de adaptar esses personagens de apoio do que o filme fez. Oh my God. Então vamos analisar isso. É um filme do Flash, na qual o Flash não age como Flash. Não tem nenhum vilão do Flash. Os personagens de apoio do Flash não são realmente relevantes para a história. E o personagem mais irritante e mal desenvolvido do filme é o Flash. Tem certeza que essa empresa estava fazendo o filme do personagem certo? Eu não acredito em você. Eu não acredito. Me desculpe. O vilão desse filme que realmente faz alguma coisa de útil é o Zod, um vilão do Superman. Os personagens que realmente têm que tomar algum tipo de decisão
minimamente relevante ou difícil são a Supergirl e o Batman do Michael Keaton. O Flash não tem desenvolvimento nenhum, ele não aprende nada. No começo do filme ele faz a grande burrada de não aceitar o passado dele como é, mudar a linha do tempo e parar em um mundo totalmente distorcido e condenado à destruição. No final, depois de uma luta com duas versões alternativas idiotas dele, ele percebe que ele não vai conseguir viver nesse mundo e precisa voltar à vida real. Então, depois de passar por toda uma jornada, por entender que não se deve mudar o passado e sim aceitar o seu presente, ele muda o seu passado para poder soltar o seu pai da cadeia, efetivamente abandonando sua realidade original e o seu pai para ir viver em um mundo que não é dele e viver aventuras estúpidas com o Batman do George Clooney. E essa conclusão se torna ainda mais ridícula quando você percebe que o principal tema das histórias do Flash é seguir em frente, especialmente após o retorno do Barry Allen nos anos 2000. O tema principal do personagem é você seguir em frente, é você não ficar obcecado com o passado, é você aceitar o que você não pode mudar e apreciar as belezas da vida, apreciar o que você tem no presente. Não ficar tão preocupado com o futuro ao ponto de não conseguir viver a sua vida, não ficar tão obcecado com o seu passado ao ponto de que você não vai seguir em frente. É alcançar um equilíbrio. Eu era mais nova, a minha avó me ensinou um mantra: aceitar as coisas que não posso mudar, ter a coragem para mudar as coisas que eu posso e ter a sabedoria para entender a diferença. Eu acho que não entendi muito bem. Vai entender. A série do Flash, por todos os seus defeitos, conseguiu fazer isso muito bem nas suas primeiras temporadas. Cada arqui-inimigo nas primeiras 3 temporadas do Flash reflete uma faceta do Barry Allen e de suas obsessões. O Flash Reverso sendo o inimigo vindo do passado, o Zoom uma ameaça do presente e o Savitar um reflexo distorcido do que o Barry pode se tornar quando ele está obcecado pelo futuro. Tudo isso se liga a esse tema de seguir em frente e aprender a apreciar o presente. O que esse filme faz é ter o Barry ir por toda uma jornada para no final se recusar a seguir em frente, o que é a lição do filme, e mudar o passado mais uma vez, abandonando todos aqueles que o amam para ir para uma nova realidade, porque ele não podia lidar com o mundo como é. It's the biggest piece of dog shit. E não é só o final que é cheio dessas contradições. O filme todo é assim. O filme é cheio de furos de roteiro, cenas desnecessárias, personagens com motivações que mudam do nada, regras que são estabelecidas e depois abandonadas, e no geral todo um sistema de viagem no tempo que não faz sentido nenhum, porque parece que o próprio filme esquece das suas regras. Esse filme parece uma grande colcha de retalhos, várias ideias e cenas que podem ter sido aprovadas ou cortadas sem um senso narrativo forte e que criaram um filme que é extremamente confuso e mal organizado. Isso é uma coisa que não me surpreende, considerando a produção infernal desse filme. Foram 10 anos na produção, vários roteiros descartados, vários roteiristas e diretores diferentes, foi uma baderna. Mas é claro, uma produção problemática não justifica um produto final extremamente fraco. É isso que esse filme entrega. É algo decepcionante, mal feito, parece que foi preparado às pressas de última hora. Isso reflete muito na computação gráfica do filme, que é simplesmente horrorosa e foi zoada em toda a internet. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. É claro, seria muito fácil simplesmente falar que o roteiro é extremamente mal feito e cheio de furos, mas não dar exemplos. Então, não se preocupem, eu vou elaborar e explicar esses problemas em mais detalhes. Ainda bem. Um dos principais problemas do filme, como eu já mencionei, é estabelecer regras e conceitos e não segui-los. Eu vou dar exemplo de 2 coisas e 2 limitações que são estabelecidas sobre os poderes do Flash. Que se o Flash deixar os seus níveis de caloria caírem,
ele vai começar a perder os seus poderes. Ele precisa manter esse nível de calorias muito alto por causa do seu metabolismo acelerado, que é algo que realmente o personagem tem nos quadrinhos, mas o filme retrata de uma maneira meio errada e muito literal. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. E a outra regra é que o Flash não pode mover pessoas em super velocidade diretamente, porque isso vai fazer com que elas vomitem ou então até morram se ele movê-las em velocidades muito altas. A primeira regra é estabelecida e cumprida no começo do filme, quando ele tem a sequência de salvar os bebês, só que nunca mais é relevante no filme de novo. Existe uma piada onde o segundo Flash fica com muita fome quando ele ganha seus poderes, porém isso nunca mais é relevante para o filme ou afeta eles de maneira nenhuma. Então você tem uma regra que foi desenvolvida durante toda a primeira cena de ação do filme, que nunca mais é relevante no filme de novo. Em segundo lugar, você tem a regra de mover as pessoas, que é um caso ainda mais engraçado, porque ela é estabelecida lá pro meio do filme, mas ela é contradita por coisas que vêm antes. O Barry, ali, quando tá explicando seus poderes para sua contraparte mais jovem, explica que ele não pode mover pessoas em super velocidade. Mas na primeira cena de ação do filme, ele move vários bebês e uma enfermeira em super velocidade. Eu acho que ele até puxa um pelo pé. Não só o filme quebra as regras que ele estabelece para os poderes do Flash, ele também viola as próprias regras sobre sua viagem no tempo. Nesse filme, quando você viaja e cria uma nova linha do tempo, as coisas não mudam a partir do momento em que você entrou. Você cria uma nova linha do tempo que é totalmente diferente, significando que até as coisas de antes do evento que você alterou vão ser completamente diferentes. Então você basicamente criou um novo universo que pouco tem a ver com o seu, além do momento em que você interferiu. Novo presente, novo futuro. É. Mas o tempo não funciona desse jeito. Não é assim que funciona. Quando você voltou e mudou o passado, você criou um fulcro. Você foi parar em outro fio de espaguete. Novo futuro, novo passado. É correlacionado e serve para os dois lados. É bem confuso e até desnecessário, já que a animação e o quadrinho já tinham criado uma desculpa muito melhor para você poder ter uma linha do tempo que é tão diferente, mesmo tendo uma mudança tão pequena. Dado o que aconteceu antes da morte dela. Os pais do Bruce, a chegada do Clark. Só que mudou. Quebre a barreira do som e vai ter uma explosão sônica. Você quebrou a barreira do tempo, Flash. Explosão temporal. Ondas de distorção foram emitidas a partir desse ponto de ignição e acabaram mudando tudo um pouquinho só, mas o bastante. O bastante para os eventos acontecerem ligeiramente diferentes. O que importa é que ele estabelece isso. Quando você viaja no tempo, você cria uma linha do tempo totalmente separada. Tanto que quando o Flash viaja no tempo para essa linha do tempo, ele cria duas versões de si mesmo, né? Ele não incorpora essa nova versão de Flash. E aí no final do filme, quando o clímax está acontecendo e o mundo está sendo destruído, os Flashes começam a voltar no tempo várias vezes para poder tentar impedir a morte daquele mundo. Só que isso não faz sentido nenhum, porque como estabelecido no filme, você não pode mudar o seu próprio passado ou criar uma nova linha do tempo a partir daquele momento. Toda vez que você viaja no tempo, você criou um universo totalmente novo. Então, o clímax do filme é irrelevante, porque não importava quantas vezes os Flash voltassem no tempo. Eles não iam conseguir salvar o mundo em que eles estavam agora, porque eles estavam só criando novas linhas do tempo completamente separadas que já tinham os seus próprios Flashes. Isso, inclusive, é um furo gigantesco, porque durante todo o clímax, nós só temos as duas versões do Flash que protagonizam o filme. Mas como eles viajam no tempo umas centenas de vezes, deveriam ter centenas de Flash, já que toda vez que eles viajam no tempo, eles se duplicam. O filme todo bagunça as regras que ele mesmo estabelece. Isso é um sinal de um roteiro mal escrito e que provavelmente não foi revisado muitas vezes e não teve os seus furos e problemas e conveniências corrigidos. O filme também tem personagens muito mal escritos. Todos os personagens fazem várias decisões burras e que não fazem sentido com sua caracterização e motivação, e constantemente entram em tangentes desnecessárias que só prolongam o tempo do filme desnecessariamente. Por exemplo, tanto o Batman quanto a Supergirl têm um momento no filme em que eles ficam fazendo drama e se recusam a ajudar os heróis por um tempinho, até que eles ouvem algum discurso motivacional ou veem alguma coisa que os fazem magicamente mudar de ideia e ir para o time dos heróis. O que é um drama completamente desnecessário, porque
todo mundo sabe que o Batman e a Supergirl obviamente vão ajudar o Flash e não vão deixar o mundo morrer. Eles até exibiram as cenas deles lutando junto no trailer. Interesting group. Want some help? Wait, he's Batman? You wanna get nuts? Let's get nuts. O que leva para outro problema desse filme. Tudo de interessante do filme já tá no trailer. Não tem quase nada de interessante para ver no filme em si. É um filme sem carne, sem substância. Patético. Isso nos leva a outro aspecto terrível desse filme. Os vilões. Os vilões. Os vilões, ou melhor, os antagonistas, são uma parte muito importante da construção de qualquer filme. Um filme geralmente só é tão bom quanto o seu vilão. É claro, existem exemplos de filmes que no geral são bons, mas têm vilões esquecíveis ou medíocres, mas a maioria dos bons filmes vão ter ali antagonistas memoráveis, ou que no mínimo apresentam uma boa ameaça que vai causar ali muito desafio para o herói e ajudá-lo no seu crescimento pessoal. Um bom vilão pode elevar totalmente um filme, de ser simplesmente ok para ser grandioso. No caso desse filme, os vilões que estão aqui só servem para afundar o que já estava terrível. Já que aqui os vilões são Zod e os Kryptonianos, vindos direto do Homem de Aço, e um, entre aspas, vilão, porque ele não faz nada no filme e só aparece no final para morrer de uma maneira patética, é o personagem novo introduzido nesse filme, que é o Dark Flash. Tecnicamente existe um Dark Flash nos quadrinhos, mas ele é um personagem completamente diferente. Essa versão que foi introduzida no filme tá mais para um Savitar da Shopee do que um Dark Flash. Nesse filme, o Dark Flash é uma versão mais velha do segundo Flash que nós conhecemos no filme, o mais irritante, que ganhou seus poderes ali mais ou menos na metade da história. Ele é uma versão dele que passou anos e anos tentando voltar no tempo para corrigir as coisas e salvar a Supergirl e o Batman e por consequência todo o seu mundo, mas nunca conseguiu e acabou virando esse monstro feito de partes de armaduras kryptonianas. O conceito de um herói, nesse caso em específico o Flash, ficando maluco ao tentar voltar no tempo várias vezes para consertar o passado, é interessante, sem dúvida. A série What If fez isso com a sua versão do Doutor Estranho e é facilmente o melhor episódio e a melhor história daquela série. Só que, obviamente, esse filme faz de uma maneira extremamente forçada e mal desenvolvida. Porque todo o conflito final, em que os dois Flashes não conseguem derrotar o Zod, é extremamente forçado. Porque, honestamente, não tem nenhum motivo pelo qual um Zod que ainda nem despertou seus poderes kryptonianos poderia derrotar dois Flashes. Especialmente porque o Flash desse filme mata os seus inimigos sem dó nem piedade, ele inclusive vibra a mão pelo peito de um outro cara, destruindo o coração dele, que é um movimento tradicional do Flash reverso, ironicamente. Então, se ele pode fazer isso com os capangas kryptonianos, ele pode fazer isso com o Zod. Nesse ponto, o Zod não tem poderes, ele é só uma pessoa normal numa armadura muito forte. Ele não devia nem ter tempo de reação para conseguir lutar contra os dois Flashes, eles são muito mais rápidos do que ele. Então, o conflito geral de eles não conseguirem derrotar o vilão já é extremamente forçado. Mas o plano que o segundo Barry tenta fazer para corrigir isso é extremamente falho e não pelos motivos que o filme tenta apresentar. Ele tenta apresentar que o motivo de o plano do segundo Barry de ficar voltando no tempo até ele conseguir derrotar o Zod não dar certo é porque a morte do mundo dele é um ponto absoluto no tempo, ou esse tipo de baboseira. Só que na verdade, aquilo não faz nenhum sentido, e 2, aquele plano nunca daria certo porque o próprio filme estabeleceu que quando você volta no tempo, você só vai para um universo completamente diferente, você não está alterando nada na sua vida. Então tudo que o Barry passou anos fazendo foi ficar voltando várias e várias vezes para universos aleatórios, lutando com o Zod, levando uma surra e depois voltando. O plano dele daria errado de qualquer jeito, e é idiota que ele tenha considerado que ia dar certo, porque eles entendem as regras de viagem no tempo. Isso e todo o negócio de
pedaços de armadura kryptoniana grudarem no corpo dele e virarem uma armadura, em vez de simplesmente matá-lo, porque é um bando de pedaços de metal colando no corpo dele, é uma coisa extremamente estranha, e foi só para poder criar esse visual, que realmente é um visual maneiro, apesar de ser basicamente uma mistura do Savitar com o Black Flash, mas ainda assim é um visual interessante que é criado numa ideia extremamente sem sentido e boba. Tipo, é um monte de detritos voando na direção dele e ficando presos no corpo. Aquilo não forma uma armadura, aquilo simplesmente mataria ele, especialmente porque ele deixa um monte de pedaços de metal atravessarem o corpo dele e não remove em momento nenhum. Isso tudo e todo o clímax desse filme é uma bagunça enorme e ridícula. O Dark Flash mal tem impacto no filme. Ele é a pessoa que no começo faz com que o Barry fique preso naquela linha do tempo, que meio que dá a entender que ele fez um loop temporal para criar a si mesmo. Mas aquilo também é totalmente sem sentido e mal estabelecido e poderia ter sido ignorado facilmente e substituído por outra justificativa do porquê ele parou naquele tempo em específico. E a morte dele é totalmente boba. Ele corre para tentar matar o Flash principal. O Flash principal é um idiota, então ele fica ali parado e o Flash mais jovem entra no caminho. E como um Flash matou a própria versão mais nova, ele desaparece. E aí o Flash normal simplesmente liga o dane-se e viaja no tempo de novo para poder viver na sua nova realidade com o Batman do George Clooney, como eu mencionei mais cedo. Hi, Freeze. I'm Batman. E toda essa palhaçada com o Dark Flash só mostra ainda mais que foi um erro enorme não ter tido o Flash Reverso nesse filme. O Flash Reverso é o vilão principal do Flashpoint, que é a história que está sendo adaptada nesse filme. Ele é o maior e o mais famoso vilão do Flash, e ele é simplesmente essencial para essa história. Ele é o assassino da mãe do Barry, apesar de o filme não adaptar isso de maneira nenhuma. Ele dá a entender que foi só algum maníaco que calhou de ver a mãe do Barry dando sopa ali e decidiu matá-la e não roubou mais nada. O diretor chegou depois aí nas redes sociais a dizer que foi o Flash Reverso que matou a mãe do Barry no filme também, só que isso não é indicado em nenhum momento do filme, isso é deixado totalmente solto. Na verdade, isso é até um furo de roteiro, porque em nenhum momento o Barry mostra qualquer interesse em descobrir quem que matou a mãe dele ou impedir o cara para que ele não machuque mais ninguém. Se bem que nesse ponto isso deve ser até consistente, porque o Barry nesse filme é um herói horrível. Ele passa a maior parte do tempo dele reclamando por ter que salvar pessoas, o que também é outra coisa terrível, porque o Barry dos quadrinhos ama ser um herói e ama salvar pessoas, e até a série de TV entendeu isso perfeitamente. I love being the Flash. I love everything about it. Being able to help people. I'm not sure I can live without it, Caitlin. Mas voltando ao ponto do Flash Reverso. O Flash Reverso é um vilão icônico. Ele tem uma das melhores rivalidades de toda a história dos quadrinhos. Ele é o maior hater de toda a DC Comics. E seria incrível ver esse personagem adaptado no filme. A gente teve uma adaptação excelente dele, tanto na animação do Flashpoint, quanto na série, pelo menos nas suas primeiras temporadas. O Flash Reverso é facilmente o melhor vilão. Não se compara, ele tá numa liga totalmente diferente a dos outros. E o Tom Cavanaugh dá uma atuação maravilhosa no papel. I can't believe this. Oh, I'm not like the Flash at all. Some would say I'm the reverse. Assim como o Matt Lancher, que também interpreta o personagem. I guess we'll just have to do this the old-fashioned way. I am going to drive this through your heart. Ele é simplesmente um personagem incrível. Ele é extremamente carismático, sádico, ele é um vilão ameaçador. E ele poderia ter mudado muito esse filme para o melhor. Fazer com que o Barry confronte um inimigo tão sádico quanto o Flash Reverso seria uma oportunidade enorme para ter um crescimento pessoal para o personagem, mas não foi isso que aconteceu. Não só o Flash Reverso foi deixado de lado, mas todos os vilões do Flash foram deixados de lado. Como eu mencionei mais cedo, os vilões desse filme são só Zod e o Dark Flash, que é um personagem inventado para esse filme. Nenhum antagonista do Flash no filme do Flash. Que tipo de desperdício é esse? Inclusive, isso cria uma situação muito irônica, porque quando você para analisar, nesse universo cinematográfico da DC que nós tivemos nos últimos anos, apesar de o Flash ter aparecido em mais de um projeto, o único vilão do Flash que já apareceu nos cinemas foi o Capitão Boomerang.
Pelo menos um dos maiores vilões de todos os tempos apareceu. Seria engraçado se não fosse tão patético. Ah, que droga, eu vou rir mesmo. Eu acho que isso é a vingança pelo personagem ter sofrido tantos anos de bullying nos quadrinhos. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Muito bem, eu já critiquei a maior parte dos problemas desse filme, seja a falta de fidelidade aos quadrinhos, o roteiro confuso e incoerente, os personagens mal caracterizados e mal desenvolvidos, os vilões medíocres e por aí vai. O que ainda falta para criticar? Bem, falta para criticar um elemento que trouxe muito hype e muita decepção para esse filme. Esse sendo os cameos, as participações especiais do filme. Esse filme tem um caso muito particular, porque ele tem até que bastante participações especiais, mas só 2 dessas participações especiais são incorporadas de uma maneira interessante ou orgânica na narrativa. Essas sendo as 2 primeiras do filme, que são a participação da Mulher Maravilha e do Batman, no começo, que eu tô contando como um conjunto, porque eles participam ali da mesma sequência e estão ali no mesmo contexto, que é basicamente, eles vão ali numa missão conjunta da Liga da Justiça em Gotham para ajudar a parar uma pequena crise que estava acontecendo ali. E essas são 2 participações que, por mais que até orgânicas na narrativa, são muito mal feitas, porque os personagens são extremamente mal escritos, tanto o Batman e a Mulher Maravilha estão extremamente medíocres aqui, as piadinhas entre eles não funcionam e são bem sem graça, e o plano que eles elaboram usa de uma maneira muito burra os poderes do Flash, já que tem uma perseguição de carro. Em vez de ter o Flash simplesmente capturando os inimigos imediatamente, já que ele se move a super velocidade, eles deixam o Batman fazer a perseguição, enquanto o Flash enrola bastante tempo, salvando as pessoas da maneira mais lenta possível. Mas além disso, a Mulher Maravilha também aparece no final. Ela tem um cameo bem fraquinho, uma interação humorística com o Batman, que é bem sem graça e que já foi bastante zoada na internet. A Gal Gadot também aqui já não estava ligando, ela faz uma atuação bem meia boca. E o Ezra Miller completa tudo, sendo o Flash mais vergonha alheia de todos os tempos. I know sex exists, I've just never experienced it. Tão patético. A segunda participação especial que tem no filme, na verdade é boa. É uma participação do Temuera Morrison, que faz o pai do Aquaman. Quando o Barry tá tentando achar os membros da Liga da Justiça nessa nova realidade, ele liga pra casa do Aquaman, quem atende é o pai dele, e tem uma piada bem engraçada, né, em que ele pergunta se a esposa dele não é a rainha de Atlântida. Ele olha pro sofá mostrando que nessa realidade a esposa dele é uma pessoa normal que tá largada ali sem glamour nenhum. É uma piadinha bem engraçada, inocente, e é um cameo que realmente funciona, é uma boa piada, um bom momento. O resto dos cameos são todos juntados de uma maneira extremamente forçada no clímax do filme. E são, na sua grande maioria, compostos de simplesmente participações especiais de Batman e Superman. Para não ser totalmente injusto com o filme, tem um cameo de um personagem, um super-herói da mitologia do Flash. O Jay Garrick aparece em uma pequena cena, ele é um bonecão de CGI correndo ali num fio todo preto e branco. Muita gente ficou ali confusa, achando que aquilo talvez poderia ser o Jay Garrick do Ted Sears, né, o ator que interpretou o Zoom na série do Flash, e acabou tendo ali fazendo o Jay Garrick por um certo período. Porém, o próprio ator já confirmou que, se aquele era para ser ele, em nenhum momento o estúdio pediu a permissão para usar a imagem. Então, aparentemente, eles não quiseram que aquele fosse nenhum Jay Garrick em específico. Aquilo era simplesmente um boneco de CGI genérico. E, além disso, todas as outras participações especiais são de Batman e Superman. Tem uma participação do Batman, na verdade, que é o Batman do Adam West, um boneco de CGI do Batman do Adam West aparece correndo no fundo, e é até que um cameo bonitinho, é muito melhor do que os outros do Superman, porque é uma referência sutil. Ele aparece, acho que correndo atrás do Coringa e falando alguma frase de efeito. E você até pode nem perceber ele se você não prestar atenção, porque é um negócio bem rápido, mas é bonitinho. O resto dos cameos do Superman são horríveis. Fazem participação o George Reeves, que interpretou o Superman lá na década de 50 e que não deveria estar nesse filme, porque o ator já deixou bem claro que ele odiava fazer o Superman. Eu tenho certeza que eles só colocaram ele porque o George Reeves faleceu há muito tempo e não deixou família, ou seja, não tinha ninguém para impedi-los. A imagem dele é em domínio público. E também
É claro, tem ali uma participação do Nicolas Cage como Superman. Pra quem não sabe, o Nicolas Cage chegou a ser cotado para interpretar o Superman em um filme que seria dirigido pelo Tim Burton, chamado Superman Lives. Porém, esse filme nunca viu a luz do dia, teria sido uma bagunça, e o Nicolas Cage Superman teria lutado contra uma aranha gigante no filme. Eles colocam um cameo aqui. Na verdade, o Nicolas Cage chegou a gravar suas cenas, né? Ele gravou cenas do traje de Superman. Mas como a Warner Bros. É um bando de pilantras, eles não usaram as cenas que ele gravou. Eles colocaram um bonecão de CGI do Nicolas Cage e ficou essa baderna aí, esse negócio horroroso. Miséria, miséria, miséria. Foi isso que escolheu. E por último, e possivelmente o cameo mais importante do filme, nós temos Superman, do Christopher Reeve, ao lado da Supergirl, da Helen Slater. Para aqueles que não conhecem essa versão do personagem, em 1978 foi lançado Superman, o filme. O primeiro filme do nosso querido kryptoniano para as telonas e possivelmente o filme de super-herói mais importante de todos os tempos, porque foi o primeiro blockbuster de super-herói. Esse filme revolucionou em muitos quesitos e essa versão do personagem é considerado por muitos o Superman definitivo, porque a performance do Christopher Reeve é genial. Ele realmente incorporou as duas facetas do personagem, Superman e Clark Kent, e marcou uma geração inteira. Ele fez com que muitas pessoas dessa época se apaixonassem pelo personagem do Superman, e ele alavancou o sucesso dos super-heróis. Why are you here? There must be a reason for you to be here. Yes, I'm here to fight for truth and justice in the American way. You're gonna end up fighting every elected official in this country. Sure you don't really mean that, Lois? I don't believe this. Lois? I never lie. É um personagem muito importante, é um ator muito importante, que infelizmente já faleceu, e por isso, uma participação dele nesse filme seria de grande peso. A forma como ele aparece é desrespeitosa. Eles usam um bonecão de CGI horroroso, tanto dele quanto da Helen Slater, que também interpretou a Supergirl em um filme de 84, e ela nunca chegou a encontrar com o Superman do Christopher Reeve. Esses dois personagens nunca se encontraram, mas eles habitavam o mesmo universo, por isso que eles estão aqui juntos. Eles usam bonecões de CGI horrorosos dos dois atores. Inclusive, a Helen Slater ainda está viva e gravou cenas para esse filme, mas eles decidiram substituir as gravações delas com CGI, porque a Warner Bros. É uma empresa picareta, e o Christopher Reeve, é claro, já morreu há muito tempo. Porém, eles não precisavam ter usado CGI para representar esse personagem, porque existe o Brandon Routh. Para quem não sabe, nós tivemos ali nos anos 2000, se não me engano em 2002, o filme Superman, O Retorno. Esse filme é protagonizado por Brandon Routh, e a intenção do filme é ser uma sequência espiritual para os filmes do Superman do Christopher Reeve. Brandon Routh foi escolhido para representar essa mesma versão do personagem. Ele é uma sequência direta ao Superman do Christopher Reeve. Então, usá-lo nesse filme já seria uma excelente homenagem àquela versão do personagem. Mas mesmo que eles não quisessem colocar o Brandon Routh em vez do Christopher Reeve, algo muito mais respeitoso teria sido usar um clipe dos próprios filmes do Christopher Reeve e simplesmente usar edição para colocar ele ao lado da Supergirl da Helen Slater. Pode ser que fosse um pouco mais difícil, mas eu acho que seria muito mais respeitoso do que reproduzir a imagem desse ator que já faleceu e que nunca teve sequer a chance de dizer que ele gostaria ou não de ter a imagem dele usada dessa forma, já que na época que ele morreu ele não fazia ideia de que no futuro a gente estaria usando IA e computação gráfica para recriar atores mortos ali por lucro. Ele nunca teve sequer a chance de dizer se ele queria ou não a imagem dele usada dessa maneira, e eu acho que ela não deveria ser. Se eles queriam colocar o personagem de volta e não queriam usar o Brandon Routh, eles deveriam ter usado filmagens dos próprios filmes antigos para colocar o personagem em tela e não criar essa abominação de CGI. E, na minha opinião, a melhor abordagem teria sim sido usar o Brandon Routh, colocar ele ao lado da Helen Slater, colocá-la na idade que ela tá mesmo agora, não tem necessidade de rejuvenescer os atores. Teria sido bem satisfatório ver os atores mais velhos, lado a lado, interpretando esses personagens mais uma vez. Because, Lois, even in the darkest times, hope cuts through. Hope is the light that lifts us out of darkness. Pois bem, eu acho que já ficou bastante claro que as participações especiais desse filme são bem mal feitas e bastante problemáticas. Mas ainda há outro elemento sobre elas que eu quero falar, que é no caso o desperdício.
Tanto foco foi dado e tanto esforço foi feito para colocar essas versões de Batman e Superman na tela, mas não houve nenhuma consideração por atores e personagens que são importantes para a história do Flash. Em primeiro lugar, Grant Gustin, o ator que protagoniza a série do Flash que estreou na CW nos últimos anos, em nenhum momento foi chamado para o filme. O diretor chegou até a dizer que eles queriam colocar ele no filme, mas não deu tempo. Mas, pelo amor de Deus, é um filme do Flash. Você cria um bonecão de CGI para poder colocar o Superman do Christopher Reeve. Você chamou o Nicolas Cage para fazer uma participação, sendo que a maior parte do público nem sabe que o Nicolas Cage já teve envolvimento com o Superman. E você não tem tempo para colocar um ator que foi o rosto do personagem por anos. Para muitas pessoas da nossa geração, Grant Gustin é o Flash. As pessoas veem o rosto dele e automaticamente associam com o Barry Allen da série. Ele é muito importante. E ele foi deixado totalmente de lado, nenhuma participação. E mesmo que a série do Flash, hoje em dia, seja muito zoada, porque as últimas temporadas foram horríveis, o ator é muito querido por grande parte do fandom e muita gente gosta dele. Até porque a culpa da série ter ido mal não era dele. E ele continuou sempre fazendo um trabalho incrível na atuação. O problema era o roteiro. E não só ele foi totalmente ignorado, mas outro ator que definitivamente merecia estar nesse filme é o John Wesley Shipp Jr. Pra quem não sabe, John Wesley Shipp foi o ator que interpretou Barry Allen na série de TV dos anos 90. Ele foi o primeiro ator a interpretar o Flash em live action em uma série duradoura. Eu creio que até tiveram outros Flash live action antes, mas nunca em uma série contínua. Ou eles apareciam em algum comercial, ou em um piloto para uma série de TV que nunca realmente deu certo. Ele foi o primeiro Flash oficial da televisão, por assim dizer. E ele é extremamente importante na história desse personagem também. Não só ele protagonizou essa série, mas ele também deu voz ao Flash Reverso na animação Batman os Bravos e Destemidos, e também fez inúmeras participações na série moderna do Flash, onde ele interpretou 3 personagens diferentes. Ele interpreta o pai do Barry Allen, Henry Allen, o Flash da Terra 3 da série, que é o Jay Garrick, que já foi mencionado antes, e ele também interpreta uma versão mais velha do seu personagem dos anos 90, aquele mesmo Barry Allen da série, agora mais velho. Inclusive o personagem tem um desfecho que para muitos é muito merecido, no especial Crise nas Infinitas Terras. Ou seja, o ator teve uma carreira extremamente focada no Flash. Ele interpretou o personagem do Flash e personagens relacionados diversas vezes. E ele nem merece uma participação especial no primeiro longa-metragem do personagem? Eu acho que isso foi um extremo desperdício e um desrespeito com esses atores que marcaram várias gerações como suas respectivas versões do Velocista Escarlate, que se importam muito com o personagem e que poderiam ter feito um trabalho incrível, e que eram participações muito mais relevantes para o colocado filme do que diversos Batman e Superman. E foram esses diversos problemas, com o elenco, roteiro, uma falta de carinho com o personagem, uma falta de respeito pelo legado do personagem e pelos atores que fazem parte desse legado, que se aglomeraram e criaram esse filme, que eu posso dizer com toda certeza que é um fracasso supersônico. É um filme que falha em quase tudo que ele tenta fazer. É claro, não significa que o filme seja totalmente inassistível e que ninguém possa gostar dele. Tiveram pessoas que se divertiram com o filme. Isso é perfeitamente normal. Isso aqui não é um vídeo tentando criticar ou falar mal de alguém por ter gostado desse filme, porque opinião é opinião. Nós podemos gostar de coisas, mesmo que essas coisas não sejam objetivamente boas. É claro que esse também é o caso comigo. Eu estou simplesmente apontando, do ponto de vista de um fã, por que esse filme foi uma decepção tão grande e todos os seus erros. E eu faço isso de uma maneira bem positiva, na verdade, porque eu espero o melhor desses filmes. Eu queria que esse filme fosse bom e eu quero que os próximos filmes do Flash sejam bons. Eu espero que depois do fracasso gigantesco desse filme, porque ele deu um prejuízo enorme, a Warner Bros. Não entenda a lição errada e não tente parar de fazer produções do Flash. Nós, como público, gostamos do Flash. Ele é um excelente personagem e ele tem que ter mais destaque nas telonas. Só que tem que ser feito com carinho, cuidado e competência.
com um elenco bem escalado, né? Um protagonista, um ator protagonizando que se encaixe com o personagem. Escolha diretores e roteiristas que tenham uma visão interessante e que consigam adaptar o material original de uma maneira consistente para o cinema. E é claro, de uma maneira que seja bem escrita, divertida, para toda a família e para todo o público, sejam eles fãs do personagem ou uma audiência casual. Se você tem um interesse no Flash e quer saber mais sobre o personagem, eu recomendo que você vá ler os quadrinhos. Caso você não tenha paciência de voltar para os anos 50 e ler os quadrinhos mais antigos da Era de Prata, eu sugiro que você comece na fase dos Novos 52. Por mais que os Novos 52 sejam um período bem conturbado nos quadrinhos, eles conseguiram fazer muitas coisas interessantes com o Flash. O Flash tem 52 edições nessa fase, tem várias histórias interessantes, apesar de nem todas serem melhores, e elas conseguem te dar uma introdução legal para vários dos conceitos do Barry. Apesar de algumas coisas, como o Flash Reverso, não serem tão bem executadas, mas é uma leitura muito divertida e é um Flash modernizado. O Flash, na minha opinião, foi uma das poucas coisas que funcionou nos Novos 52. É claro, eu também deixo a recomendação para a série de TV. Por mais que a série tenha ficado ruim com o tempo, eu ainda considero a primeira temporada boa e muito divertida, e uma ótima introdução ao personagem. Te faz, ou pelo menos me fez, interessar muito pelo mundo do personagem e querer procurar saber mais. A primeira temporada é excelente, infelizmente a partir dela, todas as temporadas meio que vão caindo na qualidade, nunca teve uma temporada tão boa quanto a primeira, mas eu diria que assistir as 3 primeiras e depois parar é uma boa. A segunda e a terceira não mantêm o mesmo nível de qualidade, mas eu ainda considero elas bem divertidas. E, se você parar na terceira, você até que tem um certo senso de conclusão com o personagem. É claro, também é sempre interessante checar as animações. O Flash já aparece em diversas animações, seja Liga da Justiça, Justiça Jovem, Batman Os Bravos e Destemidos, The Batman de 2004 e por aí vai. Então, caso você tenha interesse, vai e procure. Liga da Justiça, inclusive, está agora na Netflix, então para quem tem, é uma forma bem fácil de conhecer um pouco mais sobre o personagem. Apesar de que o Flash que está nessa série, como eu até mencionei antes, não é o Barry Allen, é uma versão do Wally West que mistura um pouco ele com o Barry Allen. É uma versão bem divertida do personagem e querida por muitos, e a série faz um bom trabalho com ele. E por hoje é isso, pessoal. Esse vídeo acabou demorando muito mais tempo para ficar pronto do que eu esperava. Eu tinha dito no último vídeo que o canal não ia ficar parado, e isso acabou sendo uma mentira, porque ele acabou tendo um hiato ainda maior. Mas agora que eu já consegui pegar um pouco melhor o ritmo, consegui um novo celular para editar, inclusive pode até se reparar que agora pro finalzinho do vídeo a qualidade do áudio pode mudar um pouco, porque eu mudei de microfone durante a gravação dos áudios que eu usei para fazer esse vídeo. Mas o que importa é, eu vou fazer aqui vídeos com uma frequência um pouco maior, lançando alguns vídeos mais curtos enquanto eu preparo os vídeos gigantes como esse aqui. Eu planejo fazer vídeos agora sobre Star Wars, sobre o personagem que dá nome a esse canal, o Darth Vader, mas como esse vai ser um vídeo mais longo e complicado, no meio tempo eu vou fazer alguns vídeos mais curtos, dando ali a minha opinião e fazendo uma discussão sobre o estado atual da franquia Star Wars. Enfim, por hoje é isso. Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam, deixem um like, um comentário, compartilhem com pessoas que gostam desse tipo de crítica e até a próxima na Dart Caverna. Kill me again, Spider-Man!